Prezados amigos, meu olá a cada um de vocês, espero que estejam bem. Olha, primeiramente eu tenho que dizer, né, muita gratidão, meu telefone não parou de tocar desde o dia 27, da, por volta da hora do almoço para frente. É um telefonema atrás do outro, é uma mensagem de WhatsApp, é um contato é, tão especial assim de cada um daqueles que se mostrarem conformados com o que está acontecendo. E para que todos tenham clareza do que está acontecendo e por que tudo isso está seguindo em frente, eu resolvi gravar esse áudio. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de esclarecer os fatos, que luta pela verdade e que, acima de tudo, acredita profundamente que quando lutamos por algo que é de direito, nós estamos lutando, acima de tudo, por todos aqueles que não teriam as mesmas condições, sejam materiais ou principalmente internas, para enfrentarem certas questões. Eu digo até muito mais são questões internas, porque não é fácil passar pelo que eu tenho passado nos últimos, aos fatos, 7 anos. Isto só para dizer da não aprovação das contas numa fatídica e manipulada Assembleia de Apreciação de Contas ocorrida no final da gestão do ano rotário 2016-17, por ocasião da Conferência Distrital do governador Augusto César Scorza. Foi naquele momento que ocorreu a apreciação das contas do ano rotário 2015-16. E naquela ocasião, eu fui surpreendida, eu e todos os membros da equipe distrital, né, principalmente os tesoureiros distritais que estão intrinsecamente, né, envolvidos com todas as questões nas quais eu fui lá acusada, embora tenha sobrado até hoje só para que eu, como governador, esteja enfrentando essa situação. É aí que nós vemos que as mulheres enfrentam e não deixam ninguém na mão, não caem fora, no meio do caminho. Enfim, fomos todos ali surpreendidos por novas informações e que precisaríamos, logicamente, de um tempo para estar levantando o que ali estávamos sendo acusados. Para vocês terem uma ideia, acusações falavam de duplicidades ou até triplicidades de apartamentos utilizados na conferência distrital. Está provado que isto jamais ocorreu. E consta tudo isto na ação de auditoria externa, já comprovado pelo perito judicial. Não houveram duplicidades de apartamento. Também falaram que haviam notas em duplicidades. Não houveram notas em duplicidades. Ali eles se referiam a notas de um banner, de compra de banners, mini banners. São 2 notas em datas distintas. Também naquelas informações ali elencadas, foi-se mencionado a questão de que eu havia ido para Seul à custa do distrito 4.590, um absurdo, uma maldade incrível, sendo que viagem, avião, apartamento, hotel, né? Toda a nossa hospedagem foi por minha conta. Enfim, fui falsamente acusada em inúmeras questões ali apresentadas naquela assembleia. Virada de salão da conferência, fatos que constam, inclusive, do contrato apresentado pelo Hotel Ottawa, que é cobrado taxa de rolha, que é cobrado virada de salão, mas quando uma governadoria faz tudo certinho e apresenta até o contrato com o hotel, incrível, acaba tendo menos peso do que o governador que me sucedeu e que sequer apresentou o contrato com o hotel. Disse que o hotel esqueceu de fazer. E sendo este esquecido, ocorrido este esquecimento, não havia o que ele ser cobrado em relação ao que constava no contrato do hotel. Mas
tudo que foi levantado, tudo do que fui acusada, foi ali elencado como correto. O perito judicial chegou à conclusão que as impugnações nas contas do ano rotário 2015 e 16 eram todas subjetivas e sem nenhum respaldo estatutário ou regimental dentro dos normativas do Distrito 4.590. Enfim, por que eu não poderia me defender? Em setembro de 2018, eu solicitei auditoria externa. E sabe por que eu solicitei auditoria externa? Porque haviam passados cerca de 1 ano e meio onde eu estava solicitando uma auditoria externa de forma extrajudicial. Na ação de solicitação dessa auditoria externa judicialmente, ocorrida em setembro de 2018, constam as inúmeras tentativas para resolver a situação de forma extrajudicial. Estão todas lá na ação. E por que eu tive que pedir sair da esfera extrajudicial e ir para a esfera judicial? Porque em julho de 2018, onde nenhuma ação havia de minha parte, eu fui surpreendida, e o Rotary Clube de Rio Claro, clube ao qual eu pertencia naquela ocasião, também foi surpreendido com um e-mail enviado por 3 EGDs, membros das referidas comissões que me acusavam. Só que ali, passados ou 2 anos, quase 2 anos, né, da referida situação, né, eles já não estavam nas funções que exerceram no ano rotário 2015-16. Ali eram 3 cidadãos, Paulo Celso Mota, Henrique Póvoa e Marco Antônio Giciene, que numa conduta nada rotária e até vergonhosa para 3 homens, mandarem um e-mail para um clube elencando fofocas, falsas informações, situações baixas, onde denegriram inclusive a minha honra, colocando pontos como que eu ligava de madrugada para a casa do então diretor daquele momento e estava atrapalhando o seu casamento, sendo que jamais falei com este senhor por telefone, muito menos de madrugada. Outra informação, que eu havia dado um prejuízo de $60 mil à Rotary International por ter vazado o lema rotário do governador Eduardo Arienzo, o qual ficou abalado com o fato. Eu recebi o lema do governador Eduardo Arienzo numa manhã de segunda-feira da hoje governadora e, na época, apenas cônjuge de um governador eleito, a senhora Maria da Graça Santos Denofrio, que me mandou com a seguinte mensagem: favor compartilhar geral. Saiu. E assim eu fiz, achando que teria credibilidade receber dessa senhora tal informação. Também se encontra no processo. O governador Arienzo também sabe muito bem dos fatos, pois após 1 ano e pouco que eu segurei, solicitando que a senhora Maria da Graça espontaneamente admitisse o feito, e ela não o fez, eu mostrei para o governador Arienzo, para sua esposa, de quem tinha recebido. O WhatsApp foi salvo na íntegra, baixado toda a informação que havia no WhatsApp que dela recebi, e consta, está lá também na ação. Mas estes senhores colocaram isso no processo, no e-mail, onde eles colocam para o Rotary Clube de Rio Claro que eu não merecia mais estar como rotariana, que o clube deveria demitir uma associada, expulsar uma associada com tal perfil, pois em seus clubes tal pessoa já teria sido expulsa. Sim, tal pessoa deveria ter sido expulsa em seus clubes. Então agora vem uma pergunta: o que os clubes dos 3 envolvidos em me cancelar,
me caluniar, me difamar e injuriar, sim, os clubes dos senhores Marco Antônio Giciene, Henrique Póvoa, Paulo Celso Mota e também da senhora Maria da Graça Santos D'Onofrio, deveriam fazer com estes 4 cidadãos que tanto se empenharam em denegrir minha imagem. Não satisfeitos, eles tentaram, depois deste fato, porque eu acabei pedindo a demissão do Rotary Clube de Rio Claro, pois um presidente novo ficou inseguro na ocasião e todo o conselho diretor na época foi manipulado e querendo a minha demissão, a minha exclusão. Eles queriam me expulsar mesmo, pois achavam que o governador, na ocasião, Eusi D'Onofrio, iria fechar o referido clube se eu não fosse expulsa até a data estabelecida. Deram cerca de 14 dias para que eu fosse expulsa, senão o Rotary Clube de Rio Claro seria fechado. Na ocasião, conversei com meu pai, rotariano de quase 50 anos na ocasião, um ilustre rotariano que dedicou 50 anos de sua vida ao clube por ele fundado, e do qual ele foi o primeiro presidente, o Rotary Clube de Rio Claro Sul. E por ele fui convidada a integrar o quadro associativo do Rotary Clube de Rio Claro Sul. E pedi minha demissão do Rotary Clube de Rio Claro, pois o que eu mais prezei nesta vida foi o companheirismo, e lá não obtive isto naquele momento. Pessoas se deixaram levar por falácias, por maldades, por fofocas e por abusos de poder que deslumbraram alguns dos associados naquele momento. As pressões de um grupeto do Colégio de Governadores calou mais forte naquele momento do que tudo que eles conheciam da minha pessoa, nos anos, quase 20 anos que lá estive. Mas aí comecei minha trajetória, em 2018, no Rotary Clube de Rio Claro Sul. E após esse e-mail caluniador, o que me restou? Eu confirmei claramente que não havia mais clima, não havia mais possibilidade alguma, não haveria mais caminho para que eu me mantivesse como me mantivesse na credibilidade, né, na crença, né, na confiança de que o distrito um dia me daria a chance de ter uma nova assembleia, pois eu havia solicitado ela para cada um dos governadores que sucederam o ano rotário 2015-16 e não deram bola. Um deles chegou a responder via e-mail, achando que havia me excluído e excluído a minha advogada do e-mail de solicitação, mandou para todos os membros do Colégio de Governadores do 4.590 a seguinte mensagem: vamos fazer de conta que não recebemos tal solicitação. Vamos dar um perdido, desconsidere, faça de conta que ela não pediu isto. Felizmente, tudo sempre foi registrado com AR, com confirmações, com notificações extrajudiciais e tem na ação de pedido de auditoria externa todas as solicitações que foram feitas para os diversos governadores que sucederam o ano rotário 2015-16. Não bastasse isso, tentaram. Depois que entrei com a ação de pedido de auditoria externa em setembro de 2018, porque fui caluniada, injuriada, difamada naquele e-mail, pelos membros de uma comissão, ex-membros de uma comissão que se achava eternamente membros de uma comissão, querendo se revestir de um cargo para se dar o direito de seguir caluniando, injuriando e difamando. Eu não teria mais que esperar que uma solução fosse dada na esfera extrajudicial. O governador daquele presente ano, inclusive, instigado por sua esposa, a hoje governadora Maria da Graça Santos D'Onofrio, chegou a publicar calúnias, injúrias e difamações sobre minha pessoa no site do distrito. E lá ficou exposto por quase o seu ano rotário inteiro. Essa foi uma das que passei. Mas vamos em frente. Seguiram solicitando dos diretores a partir do ano rotário de 2018-19, no caso veio após o diretor Zanardi, nós tivemos 2 grandes diretores, né?
Tivemos o diretor Mário César Martins de Camargo, o agora indicado presidente do Rotary International para o ano 2025-26, e tivemos o mais, vamos dizer, carinhoso dos nossos irmãos e que tanto ama o nosso país, o amigo, irmão do Peru, Júlio César Silva Santisteban Borreda. Eles pediram para esses dois fazerem o mesmo, levarem para o board e votar que eu deveria ser excluída por estar com esse pedido de auditoria externa. E fora tantas outras informações falsas que levaram até o board. Esses dois rotarianos de peso que estiveram como diretor não embarcaram nessa. Pelo contrário, até orientaram para que isso não fosse para frente. Mostraram a ilegalidade de tentar obstruir uma ação de auditoria externa. Mas nem todos têm o mesmo nível, a mesma categoria, ou a mesma liderança, né, de classe, de preparo, de peso, né? Nós temos diversos tipos de líderes. Isso é comum, né? Porque faz parte do humano encontrarmos lideranças e pseudo-lideranças em todas as esferas e em todas as organizações. No entanto, o atual diretor, ele levou para frente o informado pela governadora Maria da Graça Santos D'Onofrio. Sim, o senhor Henrique Vasconcelos, ele levou isto para apreciação do board, a solicitação da remoção do meu título de governadora, pois eu tinha uma ação que se arrastava durante anos, uma ação que ela se perdia nos anos. Eram anos de uma ação. A vítima tem culpa sob a lentidão do judiciário. A vítima agora passa a ter culpa sobre a lentidão do judiciário, sobre as pausas que ocorreram no judiciário devido à pandemia de 2 anos pela qual nós passamos mundialmente. E também a vítima tem culpa das inúmeras manifestações para manipular o processo, repetindo materiais, colocando informações repetidas à exaustão. Isto da parte, né, que não tinha o mínimo interesse de levar esta auditoria à sua conclusão. Mas, com muita resiliência, com muita fé, com muita vontade de mostrar a verdade dos fatos, seguir em frente. No entanto, o atual diretor, como se fosse uma liderança de fato, ele teria verificado os fatos e teria constatado que, inclusive, foi solicitado ao próprio RIBO uma intermediação nesta questão. Faz parte do processo a resposta do RIBO, que eles não poderiam fazer nada, eles iam se omitir na questão, pois questões que envolviam uma associação não eram de sua competência, não eram de competência de Rotary International. Então, eles nem levariam a questão à Rotary International, pois tratava-se de um problema interno e que seguisse procurando resolver internamente. Está lá na ação esta resposta do RIBO, assim como está lá na ação as inúmeras tentativas realizadas para que essa auditoria externa fosse efetivada. No entanto, não fez. O atual diretor, ele preferiu pegar a informação levada até ele pela governadora do Distrito 4.590, Maria da Graça dos Santos D'Onofrio, e simplesmente levá-la para a frente. Assim como também não teve a mínima capacidade de checar as demais acusações das quais fui alvo naquele momento. Se ele tivesse tido o mínimo interesse de ouvir a outra parte, e se ele não quisesse fazê-lo, ele poderia simplesmente ter solicitado ao RIBO o levantamento de informações se havia procedência de que nunca foi tentada nenhuma resolução na esfera extrajudicial,
pois o Ribo sabe que foi. Está no processo diversos e-mails respondidos pelo Ribo. De 2017 até, olha, os dias atuais, inúmeros pedidos foram feitos para tentar resolver extrajudicialmente, principalmente antes da entrada na esfera extrajudicial, na esfera, quando paramos, né, de buscar pela esfera extrajudicial e entramos na esfera judicial, em setembro de 2018, quando fomos ali surpreendidos com a situação que lhes expus, aquele e-mail vergonhoso e caluniador, onde queriam a minha expulsão do Rotary. Bem, isto é vergonhoso. É algo assim que beira o absurdo. Mas o que mais beira o absurdo? Quando eu entrei com a ação em setembro de 2018, nós estávamos sobre a égide dos regimentos daquele momento. E os regimentos daquele momento, eles estavam sobre a égide do Conselho de Legislação de 2016, que não incluía a palavra distrito nas indicações de que não poderia haver uma ação judicial contra um distrito rotário. Esta inclusão, ela vem em 2022 e querem se espantar um pouco por uma determinação, por uma sugestão que foi levada para aprovação no COU de 2022 pelos EGDs, pelo Colégio de Governadores do Distrito 4.590. Foi o 4.590 através do seu Colégio de Governadores, porque a maioria das propostas que são indicadas aqui para apreciação em conselhos de legislação, infelizmente elas não têm vindo de clubes dentro do Distrito 4.590. Quando aparece o nome de um clube, geralmente até é um clube de um dos EGDs que apenas está ali naquele momento usando o nome do clube. Mas, infelizmente, nós pouco aqui participamos do processo que envolve todos os trâmites até se chegar num conselho de legislação. Mas foi uma sugestão vinda, né, do clube, de alguns EGDs, né, que tinham total interesse pela questão. E foi aprovado isso no COU. Logicamente foi, porque os governadores ali votantes, eles têm o interesse que haja nenhuma ação contra os distritos. Aí eles tentam se resguardar. Até compreendo isso. Mas mesmo nesta determinação, há uma brecha. É possível uma ação extrajudicial ser implementada, uma ação judicial ser implementada, uma ação judicial, ela pode ser implementada se já houveram inúmeras tentativas de implementação a nível extrajudicial sem sucesso. Então, até no COU de 2022 há essa brecha. Mas, senhores, eu estou falando de uma ação que entrou em setembro de 2018, que estava sobre a égide do Conselho de Legislação de 2016. Já é ilegal uma organização passar por cima das leis de um país e querer barrar que uma rotariana tenha direito a uma auditoria externa. Agora, é muito mais legal aprovar uma nova lei dentro da própria organização para querer impor uma sanção de forma retroativa em cima de uma rotariana que, ao entrar com uma ação em setembro de 2018, ela estava totalmente legal com o procedimento ali realizado. Então, o que estamos vivendo hoje? Falamos tanto de justiça, de paz, de liberdade, de correção, de valores, de prova quádrupla, e estamos vendo aí lideranças jogando a prova quádrupla dia após dia no lixo.
É isso que estamos vendo dentro da nossa organização. Imagino eu o que não acontece com pessoas que não têm voz, que não se defendem, pessoas que simplesmente caem fora na primeira oportunidade. Pois eu cheguei a escutar de um dos EGDs que me perseguem aqui no Distrito 4.590, que ele já havia conseguido o mesmo feito de excluir pessoas do Rotary, levando para o clube a ameaça de fechamento. É um absurdo, né? É um absurdo. Nós vamos seguir sendo coniventes que isso siga acontecendo dentro do Rotary? É para isso que estamos no Rotary? Lideranças maiores que se dão ao papel de serem veículo para que governadores de distrito tenham poder de perseguir quem está buscando um direito de defesa. E saibam vocês que a ação de auditoria externa já demonstrou que todas as acusações, as impugnações feitas pelos 3 cidadãos em relação às minhas contas foram subjetivas, sem respaldo estatutário ou regimental. É isto que deve acontecer? As contas de uma pessoa devem ser julgadas por razões subjetivas, ao bel prazer, pelos interesses particulares de um grupo? Pelo que eles acham ou não que um governador deveria ou não ter feito? Eu cheguei a ouvir, ela não deveria ter ido em determinado evento porque os anteriores não foram. Não sei por que não foram. Eu só sei que eu fui em inúmeros eventos e ainda sobrou dinheiro e entreguei as contas do distrito com superávit. Quando alguns tiveram que pedir, inclusive membros da comissão que me julgou, como o senhor Marco Antônio Giciene, teve que pedir a liberação de mais valores do fundo de reserva do distrito para poder bancar a conferência distrital do ano dele. A minha conferência do ano rotário 2015-16 foi a mais enxuta. Houve sobra no meu ano rotário, sendo que, segundo eles, eu fui mais em lugares onde os anteriores não foram. Isto não é um julgamento de contas. Não é assim que se verifica uma prestação de contas, com subjetividade, com razões pessoais, como o digno perito judicial já constatou, que foram impugnações totalmente subjetivas e sem respaldo estatutário ou regimental. E, no entanto, nessa semana o que fazem? Mandam um e-mail para diversos Rotary, de todos os distritos das zonas 23 e 24, incluindo todos os nossos irmãos, né? Não bastou mandar para a língua portuguesa, mandou para todos de língua espanhola. Por que será que só mandaram para as 4 zonas do diretor Henrique? Não seria o caso de mandar para o mundo inteiro tal determinação, já que eu não posso fazer parte de nenhum Rotary Club? Enquanto estou levando essa ação que está em fase de conclusão no presente momento, eu estou sendo coagida a retirar essa ação. Isto é crime. É o crime de coação com foco na obstrução de um processo judicial em pleno andamento, que pode levar a anos de prisão para os autores. Que vergonha é essa que está acontecendo na nossa organização? Não, eu não retirei a ação. E quando o meu Rotary Clube de Rio Claro do Sul foi ameaçado que, se me mantivesse após 30 de novembro, o clube seria fechado, foi feita uma assembleia. Na ocasião, eu coloquei em pauta que poderia estar me demitindo, que tinha pensado em me demitir, e que eles até considerassem isto, ou votassem pela minha demissão. Mas o voto do clube foi pela minha permanência, e o clube optou que não aceitaria minha demissão, preferia ser fechado do que ser conivente com um crime de coação com foco na obstrução de um processo judicial. Mas o que faz o diretor do RI nesse presente momento? Ele assina embaixo
e leva essa vergonha para o board votar. Felizmente, no board, 1/3 não votou a favor desta insanidade. Temos 1/3 de homens e mulheres dignos no board, que não se deixaram manipular pelo toma lá, dá cá. Voto o meu que eu voto o seu. Infelizmente, isso também acontece dentro de Rotary. Rotary é formado por seres humanos, mas eu sigo acreditando muito nesta organização. Sabe por que eu sigo acreditando muito nessa organização? Pois se ela não fosse o que é, a grandiosidade maior que é a nossa organização, muitas das lideranças que já tivemos já teriam acabado com ela. Mas ela seguirá, independente dos Henrique Vasconcelos da vida, ou independente de Gicienes, Mota, Pova ou Denófrio, ela vai seguir em frente. Ela é muito maior do que estes senhores e do que outros que se deixam manipular por esses senhores e fazem a questão de compartilhar fofocas. Lideranças não são para ser fofoqueiras, maldosas, disseminadoras de fake news. Eu agradeço o que aconteceu ontem com o Ribo mandar um e-mail colocando toda essa situação, rasgando toda essa situação para toda a América Latina, pois foi isso que eles fizeram ontem, a mandar um e-mail para todos os governadores de distrito da América Latina com a orientação de que compartilhasse em geral. Parabéns, Rotary Internacional Brasil Office. Vocês mostraram o que são funcionários fazendo um desserviço à nossa organização. Foi excelente, seguindo certamente uma ordem que veio dos Estados Unidos, não sei. Ou se foi diretamente um pedido do diretor Henrique, também não sei. Isso não cabe a mim investigar. Ali está o nome de todos aqueles que precisavam ser ligados como envolvidos no maior crime de coação com foco na obstrução de um processo judicial. E mostrando o quanto é ampla a vergonha que fizeram, querendo queimar uma rotariana, querendo cancelar uma pessoa. Mas esta pessoa que vos fala é Roberta Lopes de Moraes. E ela vai enfrentar até o final essa situação. E sabe por que eu vou enfrentar até o final essa situação? Porque não me importa perder título de governadora. O ano Rotário 2015-16 foi um ano de excelência no Distrito 4.590. Isso é histórico, isso é fato, é consumado. Não se apaga história. A vergonha fica para quem fez esta vergonha. A vergonha fica para os perseguidores. Não me importa títulos, me importa o respeito que eu conquistei nesses meus anos de dedicação dentro do Rotary. Eu estou na família rotária desde 1969. Vi meu pai na primeira reunião, no colo dele com 3 anos de idade, bater o sino pela primeira vez daquele clube quando assumia como presidente. E com quase 55 anos de história, o clube fechou, pois honrou o seu fundador, honrou sua história e mostrou que é formado por homens e mulheres honrados, que não aceitaram se deixar levar pelo crime de coação com foco na obstrução de um processo judicial e não violaram principalmente os direitos humanos de uma cidadã, o alienável direito de defesa. Então eu tenho que agradecer imensamente cada um dos dignos, eternos companheiros com DNA de dar de si antes de pensar em si, que já entraram para a história, os membros do Clube Rio Claro Sul. Tiramos a palavra Rotary. Tiramos, mas seguimos como um clube, pois nós somos muito mais. E a história há de mostrar a vergonha que foi feita por vários membros da nossa organização, incluindo o atual diretor, Antônio Henrique Vasconcelos, que não honrou em nenhum momento o cargo ocupado. Mas
cada um transborda o que tem. Este é um grande ditado da vida. E eu agradeço a cada um que está ligando, que tem perguntado, que tem manifestado solidariedade. E ontem disse para 3 rotarianas, mulheres que me ligaram, né, que elas se sentiam felizes por ter uma mulher lutando coisas que elas já tinham aberto mão. E eu respondi, eu luto também, é por vocês. É por cada uma de vocês, tá? É em relação a cada uma de vocês que eu luto. Então, eu sigo lutando, gente, pois a verdade, ela é inegociável. E saibam que amo cada um de vocês e acredito que uma faxina será feita muito em breve dentro do Rotary. Ela já está começando, viu? Podem ter certeza disso, pois máscaras estão caindo. Hoje, quando os irmãos receberam também a mesma informação, a Zona 23B, eu fiquei assim radiante do que recebi de manifestação dos nossos irmãos, pois eu amo estar com os nossos irmãos e tenho participado sempre dos institutos da Zona 23B. Então, as máscaras já caíram. O chão de fábrica hoje enxerga quem é quem. Isto é um fato. Então, gratidão, amigos. Gratidão.